Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Boa Tudo noite, pessoal. bem. Que alegria tê-la aqui. Para mim também, nossa, foi muito bom o seu convite, eu fiquei bem feliz. A gente que faz live, quando a gente recebe um convite, é muito gostoso, né? Ah, é muito bacana. Eu também adoro participar de outras lives com outras pessoas, outros canais, né? Somos Né? apenas convidados. É muito bom mesmo. É muito bom. Primeiramente, quero agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui para a gente bater esse papo sobre um assunto que eu acho que você gosta, né? Opa, só um pouquinho, hein? Eu diria que é só um pouquinho. Olha, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz em poder falar sobre um assunto que eu gosto só um pouquinho. É, muito bom, muito bom. Ô, Bárbara, antes da gente começar, eu gosto de perguntar para os convidados, né, que vêm aqui, para contar um pouco sobre você, quem é você, né, e o que que você acredita aí da vida, do que você faz, do seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente. Bom, tá bom, vamos lá. Que pergunta profunda. Bom, gente, então meu nome é Bárbara, né? Eu aqui no Instagram eu tô com o Babi Tarô, sou taróloga, já vai fazer 6 anos. E esse caminhar para mim é muito significativo porque na época que eu descobri o tarô, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida profissionalmente, dizendo, né? Falando assim. E aí eu sempre tive muita curiosidade de conhecer o tarô e como ele trabalhava na vida das pessoas, né? Então eu conheci uma moça e ela falou: Olha, se você quiser, eu te dou umas dicas, eu acho que você tem tudo a ver. E eu falei: Bom, vou tentar, né? Poxa, tô aqui, não sei o que eu quero fazer, então eu vou tentar um pouquinho pelo menos. E aí eu comecei a estudar e estudar, e aí eu comecei a atender uns amigos próximos, sabe? Aquela coisa do início, e eu me apaixonei muito. Foi assim, eu falei, nossa, graças a Deus eu descobri o que eu quero fazer. E foi assim, pra mim foi desse jeito. Quando eu fui estudando, eu fui sentindo cada vez mais que era aquilo lá mesmo, encontrando várias pedras no caminho. E quando eu falo pedras no caminho, eu quero dizer assim, é, é muito difícil assim, o primeiro momento de quando você abre o tarô e você fala, nossa, eu vou estudar tudo isso, tantas cartas, 78? Tem certeza? Acho que não, hein? E aí você vai numa carta que você olha em uma referência, ela fala de uma forma, e você olha em outra, ela tá falando de outra forma. Então, isso, né, foram algumas pedras no meu caminho até o momento que eu fui descobrir o que que o tarô tava falando pra mim, né? Aí Cada sim. carta, exatamente. E aí o que que eu acredito, né? Então, o tarô, muitas vezes a gente vê, né, como é uma previsão. Então, a gente vai ver o futuro, a gente vai ver, enfim, X coisas muito banais, né? O tarô também serve para isso, afinal, a gente tem os arcanos menores para os nossos detalhes de vida, né? Mas eu acredito que ele serve muito mais como uma ferramenta de reflexão e autoconhecimento, sabe? Então é aquele momento onde você pode consultar um oráculo, né? É um dos temas da nossa live, porque todo tarô é um oráculo. Quando você pode consultar um oráculo e enxergar uma versão de si mesmo que quando você olha no espelho você não enxerga. Então, para mim, é essa a beleza do tarô, né? É claro que a gente pode, sim, super falar de amor, de profissão, e eu acho ótimo, porque essas são coisas da nossa vida que a gente também tem que ter outras visões do que só o nosso ponto de vista. Mas o autoconhecimento que ele traz, para mim, é sensacional. Que Esse é um... demais, que demais. E você se encanta, assim, vendo as coisas acontecerem, a pessoa recebendo a mensagem, você... Imagino que deve ser uma experiência muito bacana, né? É muito bacana, é muito encantador assim quando chega alguém depois de um tempo e fala assim: Nossa, você falou que tal coisa estava para acontecer, ou que tal coisa estava acontecendo na minha vida e eu não conseguia enxergar. E aí agora eu tô vendo e realmente é isso mesmo. Eu falo: Meu Deus,
olha, não é que esse negócio é isso aí. No começo era muito assim. Ai, foi muito engraçado. Um dos primeiros feedbacks desse que eu tive, porque tem muita gente que não fala nada, né? Ela faz a consulta e nunca mais volta, ou volta, mas não fala nada, sabe? A mensagem foi tão profunda que ela ficou sem força para É, responder. fala. Não, acho melhor não, acho melhor não. Mas então tem muita gente que faz isso, mas uma das que eu achei mais legais no começo, quando estava bem começando, tinha uma moça que ela tinha um desejo muito profundo de ser mãe. E ela queria muito aquilo, sabe? E ela começou a conversar e falou que achava que não podia ter filho, porque ela tinha algumas coisas no útero dela. Eu falei, bom, então vamos ver se você vai ser mãe. Se isso daí, né, tá pra você. É uma coisa que para algumas mulheres é muito sério, né? É uma coisa muito profunda para algumas mulheres. Aí eu fui lá, puxei as cartas e aí saiu a carta da Imperatriz, gravidíssima. Aí eu falei, meu amor, você será mãe. 3 meses depois, essa mulher estava grávida e aí o filho tá Nossa, aí, que correndo já e então foi muito gostoso porque quando ela me falou, eu falei, gente, olha, é isso aí, né? que Então é muito legal! bom. Que demais, que demais! Nossa, é bacana, né? Ter pessoas assim que realmente recebem uma mensagem, né? E logo se materializam e logo já aconteceu e tudo aquilo, né? Expandiu de uma certa forma, né? Sem a gente poder visualizar, né? Tão pequeno e depois tão grande, né? Sim, eu gosto muito também quando eu tô lá nas leituras, e aí eu tenho uma mandala que é a mandala terapêutica. Eu mesmo falei que é a mandala terapêutica porque chegou pra mim a mandala, então é a mandala do jeito o nome que eu quiser. Aí, aí eu coloquei de mandala terapêutica. Essa mandala terapêutica eu falo muito sobre o estado mental, as emoções da pessoa, né? E aí são várias cartas e cada carta traz uma informação diferente sobre a pessoa. E é muito legal. Essa jogada eu acho sensacional porque conforme a gente vai conversando, eu e a pessoa, nossa, ela traz os insights que aquilo lá tá querendo dizer na vida dela e ela consegue reavaliar muitas questões. Então, eu gosto muito disso também. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Até a gente conversou aqui que a gente pode trazer na live, né? Eu gosto muito, Uhum. Bárbara, de trazer, acredito que você traga isso para os pacientes, né? Para as pessoas que você atende também. A importância de você ver uma mensagem, né? E você conseguir interpretar ela de uma maneira metafórica, né? Uma metáfora aquilo. Então não é apenas uma mensagem que veio, que você tirou, que alguém te disse, mas como você pega aquela mensagem, né, e aplica na sua vida, né? Como que você relaciona, né, o momento de vida atual, o ciclo que você está passando, como que você consegue extrair um aprendizado. Peraí, por que essa mensagem veio para mim? Por que Uhum. o universo mandou? Por que talvez um mentor, um guia, por que veio essa mensagem? Peraí, como que eu interpreto com a minha vida e como eu faço uma relação, né? Essa é um grande poder aí, né, dos oráculos, né, e tarôs. Sim, é assim, muitas vezes as pessoas estão procurando literalidade, né? Tem que ser literal, tem que ser preto no branco. A vida não é preto no branco, um oráculo muito menos. Então, às vezes a gente só precisa parar para prestar um pouquinho de atenção, que aquilo significa algo tão importante, e às vezes a gente acha, mas não falou que o preto é preto e o branco é branco, então não pode ser, sabe? Mas eu concordo com você, a sua visão, eu acho ela sensacional. Muito Porque senão, boa. porque senão as pessoas ficam esperando algo pronto, né, Bárbara? Como se, digamos assim, vou buscar uma resposta e alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. E aí a gente E, trabalha isso, né, na visão da psicologia também, que é como se fosse a própria criança buscando uma resposta dos pais, né, do que fazer, de que direção que tem que seguir. Peraí, como que nós adultos compreendemos uma mensagem de uma leitura, de uma canalização, do que for, e você tem a consciência e o poder de elaborar daquilo, né? De você pegar para você, identificar, compreender e elaborar. Então vem muito da capacidade, nossa capacidade de interpretação, não esperando uma resposta pronta, uma fórmula mágica, dizer o que tem que fazer. Né? Eu já conheci pessoas que, uma pessoa tirou um tarô para mim e ela falou que é isso e isso. Meu Deus do céu, minha vida agora está em cima disso e disso. Peraí, né? Como que a gente consegue interpretar aquilo e compreender, né? Não é porque falou de homem, falou
mãe que tem a ver com aquilo. Pode ser um projeto, pode ser um parceiro, pode ser pai, pode ser um monte de coisa, né? Não precisa ficar Exato. muito preso àquela visão, né? Sim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que até você trouxe essa visão, né, que você falou da psicologia. Sim, muitas vezes eu recebo muitas pessoas que estão procurando o caminho das pedras, mas é literalmente, você vai na próxima esquina virar à direita e depois você vai virar à esquerda, seguir reto por 10 metros gente, isso não existe. E quem fala essas coisas, muito provavelmente não tá muito legal, porque, sabe, se a gente parar pra pensar que a vida é uma teia, né, que são várias teias que todas se entrelaçam, não tem uma que você vai falar, então é só isso aqui pra mim. Não, você tem infinitas possibilidades. Os Perfeito. oráculos, os tarôs, eles estão ali para te mostrar outras possibilidades. Então não tem essa de vire à esquerda, ande 10 metros, vire à direita. Não, não é isso. Não é sobre isso. É sobre você ver essa teia incrível que é a sua vida e decidir o que você quer. É basicamente isso. É o que você está buscando e o que você quer. Porque pode ser que nem, pode ser numa empresa, ser corporativo, ou pode ser jogando búzios, digamos assim, né? Ser pai de santo e jogar búzios. Às vezes é isso que você quer. O Sim. Waze, é isso mesmo, o Waze. O É. ex-espiritual, né? Ô, Bárbara, você falou alguma coisa aí que me remeteu muito, né? Quando a gente fala de metáfora, de compreender isso, né, como não uma visão única, mas uma possibilidade, né? É a própria essência dos arquétipos, né? Na psicologia a gente trabalha muito isso também, né? Não só pelo trabalho do Jung, que trouxe muito a visão dos arquétipos, mas dentro do xamanismo tem os arquétipos, dentro de outras filosofias tem os arquétipos. Então, o arquétipo é como se fosse um óculos, né? Você está olhando o mundo sobre essa ótica, com esse olhar. Como que você consegue crescer e evoluir, se transformar com esse óculos? Mas não que você precise ficar preso com ele pro resto da vida, né? Mas é uma forma de ver o mundo, uma forma de ver os seus desafios, os seus problemas, as suas relações, né? E interpretar. Então, com certeza, o tarô trabalha com a visão arquetípica, né, de trazer, olha aí, a essência da imperatriz. O que que ela apresenta, o que que ela mostra, como que você pode ver a vida em cima da mensagem dela, não é isso? Sim, é exatamente isso. Muitas vezes, por exemplo, quando eu estava começando a estudar tarô, uma das coisas que eu mais li era assim: o bobo significa isso, isso, isso e aquilo. Enfim, não vou começar a falar cada coisinha, né? Porque não é bem essa a proposta. Mas ele representa X coisas. O bobo muitas vezes representa o consulente. Tá, legal, realmente. Muitas vezes representa o consulente. Só que aí eu comecei a atender, e aí você vai aprofundando nos seus estudos, que é o que eu fiz, né? E na prática, né, na experiência, né? Sim, a experiência, ela normalmente ela substitui a teoria muito rápido, porque aí você Sim. descobre, né? E aí foi o que eu falei. A imperatriz gravidíssima, a moça ia ficar grávida. Então, assim, cada carta dos arcanos maiores, tá? Os arcanos menores não é essa a proposta. Mas cada carta dos arcanos maiores é um arquétipo. Então, a sacerdotisa, com a questão feminina, né? O feminino no espiritual, a mulher também como um ser sexual, a mulher nova. Aí a gente vai para a imperatriz, né, em algumas cartas, e aí a gente vê aquela mulher que ela já entende um pouco mais do mundo, ela já consegue comandar não somente ela, mas outras pessoas, e no sentido de liderança, e ela entende que ela é um ser fértil, porém ela está na Terra e ela precisa de ter essas duas energias, tanto a espiritual quanto a energia terrena. Então, cada arcano dos arcanos maiores é um arquétipo. Todos. Pode até não parecer óbvio, mas e o mundo? O mundo não traz uma pessoa. Sim, mas o mundo quer dizer muitas coisas. Você pode estar ali no momento de você receber muito, muito pelo que você já fez. E quando a gente fala do mundo, muita gente acha que então eu vou receber só bonança. Não, você vai receber tudo que você tiver para receber. Isso não é um grande arquétipo de você entender que você é um ser merecedor de receber?
Então, para mim, é um grande arquétipo, é uma jornada arquetípica. Sim, e fica a interpretação, né? O quanto a pessoa consegue interpretar e aprofundar nas próprias questões com essa visão do arquétipo, né? Então, eu Sim. gosto sempre de falar isso nas sessões de constelação também, né? Vai depender Ah, da sua disponibilidade de você adentrar nessas camadas profundas, trazer suas questões, conseguir elaborar e o quanto que aquilo vai gerar de transformação. Então, depende somente de você, né? Não é outra pessoa que vai resolver. É você e você sim, mesmo, né? Tá vindo uma mensagem, o que você faz com ela? Né? A outra pessoa que sim. está ali vai ajudar, vai auxiliar, vai facilitar para que você compreenda, para que você assimile aquilo, mas né, depende de você, de compreender tudo isso. É, eu acho que aí é o grande problema, né? Depende da gente, que aí que é o que eu falei, algumas pessoas estão procurando aí o ex espiritual, como a Semei falou, né? É, a Mari falou, ai, esqueci o nome dela. Como a Mari falou, é, a gente decidir pra gente, para algumas pessoas, e eu falo para a maioria das pessoas, é muito difícil, né? Porque a partir do momento que você toma a decisão, você tem que estar aberto para tudo que vier. Sim, as consequências, né? Você fez uma escolha, como é que você vai Exato. lidar com aquilo, né? Não vai poder culpar Exato. depois a taróloga porque ela disse alguma coisa e saiu uma carta X. Né? Exatamente. Sim. É, eu concordo com você, né? É muito isso. Bárbara, há um tempo atrás não, algumas semanas, eu fiz uma live com a Leide Rezende, que é a nossa professora de transpessoal, né, da Tati também, e aí Uhum. a gente falou sobre o oráculo de Delfos, né, o oráculo que existe Hum, lá da Grécia Antiga, mais de 3 mil anos atrás, né, onde tinha essa sim. essência, né, que existiam pessoas lá como se fossem líderes espirituais, pessoas inspiradas, que traziam mensagens, né? Recebiam mensagens, canalizavam mensagens, né? E sempre proporcionando aí, né? Até inclusive é uma das premissas lá do autoconhecimento, né? Da pessoa Uhum. conhecer a si mesmo, né? Inclusive é a frase Uhum. gigante que está lá em grego, né? Conhece a ti mesmo. Então, digamos assim, desde o começo da humanidade, né, existe esse conceito do oráculo, conceito de trazer essas mensagens, né, interpretadas, canalizadas, você com você mesmo recebendo uma intuição, mas o poder dos oráculos aí, ao longo da história trazendo a interpretação, né, para o ser humano crescer e evoluir, né? Uhum. Sim, sim. É, né, o oráculo de Delfos, que eu acho que é o que todo mundo conhece, né? Ele foi o Sim. mais falado, né? É, a frase, né, conhece-te a ti mesmo, ela tem até uma continuação, não sei se vocês comentaram sobre isso na live, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o O universo universo. e os deuses. É, Sim. então, basicamente, tudo está dentro da gente, né? É aquela história, né? Olhe para você e o que está dentro aqui também está acontecendo fora e vice-versa, né? É muito interessante. Os egípcios também, eles tinham uma forma de oráculo muito legal que eu vou até lembrar, oniromancia, que o oráculo deles não era algo feito, né, como cartas ou pedras, não. Era através dos sonhos. Então, o que eles faziam? Quando eles sentiam que eles precisavam de orientação, e isso era toda a população, não tinha uma distinção entre rico, pobre, era qualquer pessoa. Eles iam até o templo do deus que eles cultuassem ou que eles tivessem sentido que estivesse mais próximo, e eles pediam para os sacerdotes e sacerdotisas para eles fazerem a indução de sonho. Isso é um ritual lá particular deles, que eu não me lembro como é. Mas, e aí, através dos sonhos, eles tinham as orientações. Tem um dicionário que foi resgatado no Egito, que eu não me lembro o nome dele, depois eu posso pesquisar, se alguém tiver interesse, eu escrevo nos comentários, mas que ele catalogou. Então, sonhar com dois bois morrendo, isso eu me lembro. É uma coisa boa. O que isso significa? Meus inimigos vão morrer. E isso, daquela época, era isso, né? Basicamente, a vida de maneira simples, né? Então, eles tinham os oráculos deles, eram através dos sonhos. E olha que bacana, né? Até hoje, os conhecimentos de sonhos que a gente tem vem deles. Essa história de se eu sonho com a pessoa que tá morrendo é porque ela vai viver muito. Isso é uma coisa egípcia. Veio deles lá pra gente. Então, cada lugar tem o seu oráculo. Sim. Sim, tantas Pode... filosofias, né? A própria visão do xamanismo, né? Essa visão dos animais, visões
de você interpretar algo da natureza, um objeto, um instrumento, o que aquilo simboliza, como que aquilo resgata, né, algo que você precisa naquele momento. Então, o oráculo assim vivo, né, da natureza acontecendo em diversas civilizações, né? Então é algo tão Sim, antigo quanto a gente pode imaginar, né? E hoje de sim, uma sim. maneira muito fácil, né, Bárbara? Com cartas na internet, online, né? Depende do quanto É, você quer conhecer, né? tá bem mais tranquilo, né? A gente tem, por exemplo, runas, tá aí um oráculo que eu quero muito estudar. Ainda não chegou meu momento, mas tá aí um oráculo que eu tenho muita vontade de estudar, né? Hoje em dia, você não precisa ter pedrinhas de runa, você tem as cartas já de runa. Então, hoje tá muito mais fácil esse aprendizado. Por exemplo, eu falei da oniromancia, tem um livro do Scott Kooning que é o Sonhando com os Deuses. Lá ele dá um monte de ritual para você ter o seu oráculo através de sonhos. Então, hoje em dia, a gente tem muita informação. É claro que é importante separar sempre o que é bom do que é mais ou menos, né? Porque é importante, mas tem muita informação para quem tem interesse. Sim. E aí a gente está falando, Bárbara, de tarôs e oráculos. Eu até pedi para você separar aí uns dois oráculos para a gente comentar Sim. aqui, né, as diferentes versões, né? Eu separei dois aqui que eu gosto muito. Na verdade, um é o oráculo, né, que é o oráculo da Isis. Esse eu Esse não conheço, é legal? esse oráculo é surreal. Bárbara, ele, tipo, é uma energia, né, muito forte, assim, vem do Egito, né? É canalizado lá Sim. pela Lana Fartield. E aí Uhum. ela tem vários oráculos, e essa da Isa eu ganhei da Cat em 2017. É um Que oráculo muito legal. forte, muito poderoso, com mensagens assim muito profundas mesmo. E tanto é que você precisa, né, ler, reler, tem um ritual para você assimilar. Então são diferentes formas, né? Esse eu separei aqui porque eu gosto muito, a gente utiliza em momentos muito importantes assim. E, e tem um outro que não é bem um oráculo, mas acredito muito, Bárbara, que está dentro desse contexto, né, terapêutico, como ferramenta, Uhum. que são as cartas associativas, né? Quer ver te pegar aqui algumas. Então são cartas, né, que tem frases, Ah, onde você escolhe, sente sim. uma carta, né, são as cartinhas, você Sim. sente uma frase, e depois você pega Sim. uma cartinha menor que tem uma imagem. E aí você faz a interpretação, né? Primeiro da palavra, depois da imagem, você coloca uma dentro da outra, né? Percebe qual sentimento, o que reverbera dentro de você. Então é mais uma ferramenta terapêutica aí, né, que proporciona para gente ter essa visão e como você vai assimilar dentro da sua realidade, da sua vida, né? E aí, o que você trouxe aí? O tarô de Marcélia? Como é que é? Bom, então, eu trouxe o tarô de Marcélia, que é o mais tradicional, né? Ele é assim, atrás. Aí, por exemplo, tá com a carta da morte aqui, mas ele é um tarô bem. Não sei, eu não consegui me adaptar a ele. Quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, não sei se é exatamente isso. Tá vendo? Ele não. Mas ele ficou mais conhecido, né, Bárbara, pela disseminação, né, pelo padrão, né, pela sequência, e muitos outros que vieram usam ele como base também, né? Os tarôs, quando a gente fala de tarô, normalmente ele vai ser sistema Marcélia. Aí tem algumas pessoas que falam que pode ser do White também, né? Porque ele mudou a ordem das cartas. Ele colocou a justiça no lugar da força e a força no lugar da justiça. Mas se a gente for pensar do tradicional mesmo, é o de Marcélia. É o que foi disseminado para o mundo. Inclusive foi como o White fez a troca, foi através do de Marcélia. Então, normalmente o que eu trabalho é sistema Marcélia mesmo. É como eu acredito, é como eu vejo. Mas ele Uhum. é um tarot bem chapado e eu não consegui me adaptar muito bem a ele. Aí eu trouxe um outro que aí esse eu faço meus atendimentos e eu acho ele maravilhoso. Esse é o tarot prateado das bruxas, ele é bem bonito. Que legal. É. Então, ele tem uma visão um pouquinho diferente, tá vendo a carta da temperança. Ele traz. Normalmente, por exemplo, nos arcanos menores, a gente tem muita visão de que não é um ciclo, é mais uma coisa que começa e termina numa linha temporal, digamos assim, né?
E esse tarô não, ele tem a visão cíclica das coisas, né? Então é muito interessante quando você percebe, principalmente nas imagens, quando você tira, muitas vezes está associada com o que aquela pessoa está vivendo, a imagem. E aí vem o significado das cartas e aí você vai decorrendo. Então eu gosto muito desse tarô e os arcanos maiores, eles não têm tanta firula, digamos assim. Normalmente é uma figura em cima de uma pedra. E Sim. basicamente é isso. E eu gosto muito. E o que importa é o simbolismo, né, Bárbara? É o quanto aquilo traz de Sim, mensagem, né? Não precisa ficar diferenciando, criando regra, criando, né, sistema e tudo mais, né? Talvez pessoas que precisam, igual a gente falou, né? Precisa seguir um padrão, precisa seguir um modelo, um passo a passo, aí sim. Mas a importância do negócio fluir, né? A importância de perceber os oráculos como, digamos assim, mensagens vivas que existe ali uma conexão, existe um sentimento, existe, né, uma canalização, principalmente. Então, tem que sim. deixar fluir, né? Muitas pessoas falam, né? Ai, mas eu não tenho intuição, porque eu não consigo e tal, né? E eu falo, não, mas no primeiro momento você não vai precisar da sua intuição. Você precisa primeiro entender o que, que as cartas estão ali falando, né? Depois que você entende o que as cartas estão falando, é que as intuições começam a vir. E vem de Sim. maneira natural, gente. É verdade, porque eu falava a mesma coisa, eu não tenho intuição, não tenho condições. No começo foi assim. Aí comecei a fazer, fui indo, adivinha só? Taróloga, né? Fazer o quê? Por isso que é o sentir, né, Bárbara? Não é somente o ler e buscar uma resposta pronta, é o sentir, o quanto aquilo mexe, reverbera com você, né? E quanto aquilo impacta. Sim, Ó, Carla, querida, que eu vou escrever aqui, abre os filtros para a gente começar a ver o mundo e ver as coisas de uma outra maneira, né? super. É Ó, bem isso mesmo. aqui da Isis, ó, que bacana. As imagens, né? São lindas as imagens, tem toda uma Bonito, muito interpretação. bonito. E aí, dentro desses modelos, né, Bárbara, tem os oráculos que tem textos, né? Vem livros, se você tira uma carta e tem uma mensagem, tem um ritual. Tem os modelos do tarô que você faz, né? De você interpretar, de você já conhecer profundamente, né? Aquela carta, aquele arquétipo, e você apresentar e ajudar a pessoa a compreender. Então tem diversas formas, né? De você tirar sozinho, Sim, de você se conectar, de você ir a sim. alguém para te apoiar, de você ir na internet buscar e conseguir compreender. Hoje em dia tá bem Sim, fácil, né? tá bem fácil. Tem muita informação. No começo mesmo, nossa, a internet me ajudou tanto. Mas tanto que, nossa, ninguém tem noção. Eu ia lá, tem um site chamado Clube do Tarô. E lá ele fala de diversos oráculos, mas o principal é o tarô, né? E aí eu entrava lá e eu falava, vamos ler. Aí vai ler, e eles trazem muita informação. Tá bom, então vamos separar agora o que que eu li e o que que serve pra mim. Porque assim, eu não sou um dicionário, eu não sou uma bíblia, eu não sou uma enciclopédia. Não é isso. A proposta, nenhum oraculista é uma enciclopédia. A gente é um ser humano e a gente tem que saber o que que a gente se identifica. Por exemplo, tem tarô que mexe com a cabala, né? Tem tarô que vai pelos signos. Ótimo. O que serve para você? A hora que você encontrar, se for o da cabala, você vai no da cabala. Se for dos signos, você vai no dos signos. Se for tarô que mexe com numerologia, você vai nisso. Depois que você encontra o que serve pra você, aí você pega e você vai estudar as outras coisas que você não se identificou a primeiro momento e ver se aquilo você vai usar no seu jogo ou se você vai ter conhecimento só, né? Eu tenho muito essa visão, essa é uma visão minha. Às vezes, por exemplo, eu quero começar a estudar a Cabala e o Tarô. Legal. Vou utilizar isso nos meus jogos? Eu ainda não sei, mas eu quero estudar isso. Porque se um dia lá na frente eu quiser escrever sobre tarô e falar assim, olha, então, tem isso aqui, eu sei do que eu tô falando, né? É a minha visão, não é todo mundo que tem, mas é a minha Sim, visão. sim. Mas é importante, né, da gente conhecer o que existe aí, né, o que está disponível, o que as pessoas falam, o que as pessoas como utilizam, né, para a gente realmente estar por dentro, né? Ainda mais Sim, para quem trabalha com isso. Mas olha só que sim. bacana, o que me lembrou agora, né? A primeira vez que eu conheci
tarô e oráculo, acho que foi em 2016, lá do tarô do Osho, né? Que o tarô do Osho é bem Ah, que legal. conhecido. E quando você tem as primeiras experiências, né, de tirar uma carta ou uma tiragem, né, uma sequência, trazendo um tema em questão e você associando, nossa, essa carta tá trazendo isso, será? Né? Quando eu comecei a ter essas primeiras experiências assim, eu falava, meu Deus, né? Parece que tem, o plano espiritual tá apontando assim, ó, essa carta aqui vai trazer essa mensagem. Tipo, é como se fosse um guia te direcionando a você pegar essa carta porque você precisa ler essa mensagem, né? Então isso É me bem marcava assim. muito antigamente. É bem assim. Uma pessoa comentou que tem o Paul Foster Thomas, Case. Tem... Thomas Bach Thomas. escreveu. Olá, Thomas. Tem uns livros bem bacanas sobre o tarô e a cabala. Vou dar uma pesquisada. Muito obrigada pela Que indicação. legal. Eu adoro indicações. Que Obrigada. legal, não conheço. E tem tantas pessoas que criam, né? E acho que esse é um dos pontos também que eu queria compartilhar com você, a importância, né, de você ver, hoje em dia tem muitos, né? Lembro que eu ia com a Cat na livraria e tinha a sessão de oráculos. Meu Deus, tem um monte, né? Muitos, Mas como muitos. que você sente, né, a importância de você conectar com aquilo e falar, nossa, esse oráculo está trabalhando a parte energética, esse oráculo vai trabalhar a parte de mensagens do inconsciente, esse oráculo vai trazer aí uma visão, né, de mais espiritual, mais profunda. Então tem muito isso, né? A quantidade de oráculos que tem hoje em dia, mas como que a gente consegue fazer uma curadoria e conseguir perceber, nossa, será que isso vai ser importante? Eu já vi pessoas também que comprava tudo para dizer que tem e agora vou abrir esse, vou abrir esse, vou abrir esse, né? Sim. Ah, de tarô. Obrigada. Eu vou dar uma olhada. Eu não conheço ele. Eu tenho. Os que eu tenho aqui não são dele. Mas, bom, eu vou dar uma pesquisada. Obrigada pela dica. Olha, pra mim, como é que funciona isso, né? Por exemplo, há um tempo atrás, já faz acho que um ano, mais ou menos, foi no meio da pandemia, né? Há um tempo atrás, eu atendia com o tarô mitológico. Ele Sim, para muito iniciante. legal. É, exato, ele é muito legal e ele é um tarô, assim, para iniciantes eu acho ele muito sensacional, porque os arcanos menores, que normalmente é onde a gente tem dificuldade, porque é muita carta, eles contam uma historinha. Então fica muito mais fácil, né? E aí você também associa com os deuses, então é muito legal. Então eu atendia com esse tarô. E aí chegou pra mim, né, do espiritual, que eu sou aqui nos meus jogos, eu sou guiada pelas minhas guianças aqui, e chegou pra mim que tava na hora de eu fazer a troca, que precisava amadurecer o meu jogo. E eu precisaria de dois baralhos. Eu falei, bom, Olha então só. vamos. E foi muito engraçado porque na época eu não me liguei do outro oráculo, ele tá ali, qualquer coisa eu pego ele. Do outro tarô que eu peguei, na época eu nem me liguei que tinha tudo a ver com xamanismo e eu nem. Enfim. E aí eu falei, bom, então vamos lá, o que que eu preciso? O que que vocês estão esperando pra eu melhorar e amadurecer esse jogo? Tá. Aí eu comecei a pesquisar, porque muitas vezes, assim, às vezes as coisas chegam através de, né? Nossa, tá aqui, chegou, meditei, chegou, dormi, chegou. Às vezes não, às vezes você precisa botar a mão na massa e pesquisar, e aí você vai olhar para o negócio e você vai falar: era isso mesmo, meu? Foi assim comigo, é. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a sentir que caminho que eu tinha que ir. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Aí eu cheguei no tarô prateado das bruxas e eu falei, é esse aqui. Beleza. Segundo tarô. Tá, o que que eu preciso? E aí já me veio, você precisa de alguma coisa que traga a floresta. A floresta, né, trouxe essa visão. Tudo bem. Vai lá eu pesquisar. Aí eu pesquisei uns, e aí, tipo, eu achei muito bonito. E aí só que me veio, mas não é isso que você precisa. Porque também tem isso, não adianta a gente achar bonito. O negócio tem que ser bom pra gente e pro nosso propósito, né? Aí um dia estava eu na Saraiva e eu comecei a olhar os tarôs, os oráculos, eles tinham vários oráculos lá, né? Uns maravilhosos que eu falei, ai, eu quero.
Adorei. Laminado, né? Com a carta gigante, né? Sempre tem, né? Isso, o negócio assim, fazia até reluzia, sabe? Aí eu, nossa, esse eu adorei. E aí eu fui olhando dentro desses tarôs sensacionais, oráculos e tudo. E aí um da caixinha deste tamanho, eu olhei e aí me veio, é esse o oráculo. Eu falei, ah, então tá bom. Então, assim, claro, a gente pode, se você tem condições de comprar, você pode comprar quantos você quiser e fazer o que você quiser. Mas eu acho muito importante a gente se conectar com o nosso propósito. O meu Sim. propósito é fazer os atendimentos, trazer um jogo maravilhoso para a pessoa, onde a pessoa tenha mais entendimento sobre a vida dela e ela mesma. É qualquer oráculo e tarô que vai trazer isso? Não. Então, você vai se conectando com algo superior que vai chegar para você. Sim, nossa, que bacana, adorei, adorei. Ó, então Falei demais, Ui. eu queria a gente poder falar um pouquinho disso daqui, ó. O oráculo Falas da Alma. E contar como que foi um pouquinho, muito parecido com o que você falou, sabe, Bárbara? Né? Eu trabalho com essa linha, né, da psicologia transpessoal, trazendo espiritualidade nos atendimentos, né, individuais, de empresa também, que é um grande propósito aqui da Empresa com Alma, né? Então, a gente sempre acaba recebendo, né, mensagens assim no meio do atendimento, de você falar assim, nossa, como é que eu trouxe essa mensagem que nem eu tinha me ligado que eu estou falando isso para a pessoa, mas é tão verdadeiro, tão profundo, né? Transforma tanta pessoa e falava, nossa, né? Que mensagem bacana. Eu estou falando aqui como se fosse, né, a alma da empresa, eu comunicando com a alma da empresa. E aí nas minhas meditações, né? Principalmente com as medicinas da floresta, veio muito isso, né? A importância de você conseguir materializar ali uma mensagem, né? Que, que mexa profundamente com o coração. Por isso que essas mensagens, na hora que eu comecei a escrever as mensagens do oráculo, eu escrevia e nossa, estava muito conectado com aquilo, meu Deus, reverberava, sabe? E aí eu escrevi várias assim de uma vez, e daí passou uns dias, falei, deixa eu ver o que eu escrevi. Falei, nossa, por que eu escrevi isso, sabe? Mas a gente vai ler com a mente racional, né? E não é assim, não é mais desse Não, jeito. Então, não. por isso que me veio muito essa, digamos assim, permissão de poder trazer essas mensagens, né, que estão relacionadas às empresas, aos grupos, aos organismos vivos, às egrégoras, e trazer como se fosse a fala, né, da alma da empresa. E a empresa com alma me trazendo isso através de um guia, através de um mentor, e nasceu esse oráculo. E aí, esse é um Ai, grande que ponto também, lindo. sabe, Bárbara? Há um tempo atrás eu criei algumas cartinhas que para usar nas empresas, que eram somente perguntas. E eu pensei, nossa, mas que tipo de... O que é isso? Eu falei, ah, isso é um jogo, né? E aí, quando veio essas mensagens aqui, eu falei, será que é um jogo de novo? Não, tá parecendo mais um oráculo, né? Que você pode se conectar, tirar uma carta e vir uma mensagem para você, né? Muito parecido com o tarot também, né? De você sentir ali o Hum. campo, sentir qual carta pode te trazer. E aí essas frases assim viraram as cartinhas aqui, te mostrar, não sei se você já Ai, viu. gente, olha que lindo. É, são 52, né? 52 cartinhas, onde tem Uhum. mensagens, né? Aqui de ponta cabeça. Mas deixa eu virar aqui a câmera, acho que fica melhor. É. É, tá vendo as cartinhas? Agora dá pra ver Ó, melhor, sim. né? Ai, que Então, a bonito. importância, né, Barba, de a gente ter algo físico para a gente pegar com, né, a sinestesia de você perceber algo físico, só que quando sai, né, uma mensagem, sai uma frase, assim, é algo que você tem que sentir com o coração, né? Não é somente você ler com a mente Ai, que racional. lindeza. Hoje eu tirei uma cartinha num atendimento, né? E aí eu Uhum. falei para a pessoa, leia essa frase, né? Mas sentindo com o coração e veja o quanto ela reverbera em você. Acredito que você também traga essa abordagem, né, Bárbara? Da importância de você se conectar com essa frase, não somente lê-la, né? Sim, gente, hoje você vai tirar, né? A hora que estiver acabando a live, uma carta pra gente, por Vou, favor. daqui a pouco eu tiro. É, ótimo. Muitas vezes, assim, às vezes eu vou atender homens e
né? Tudo bem, é normal, mas só que tem alguns homens que eles têm várias travas, né? Com, por exemplo, o lado feminino, né? E aí eu tava atendendo um homem não faz muito tempo, e aí eu comecei a falar pra ele que na vida dele tava na hora dele se reconectar com esse lado feminino e trazer isso, né? E falei várias coisas pra ele que ele precisava trazer de volta pra vida dele. E aí eu falei, olha, isso tudo pode parecer besteira, porque eu senti que pra ele aquilo era uma besteira. Mas se você está procurando essa melhora que você está me falando, está na hora de você ter uma visão nova. Então, era uma coisa para ele refletir e pensar. E eu concordo com você. Por exemplo, no seu oráculo, tem várias frases. Não é uma coisa que você vai pegar, ah, tá bom, eu fecho aqui e finge que nada aconteceu. Não, olha para aquilo de verdade, sabe? Sente aquela carta, sente aquela mensagem, coloca um pouco de lado, faz outra coisa, volta e olha de novo para aquilo e vai experienciar essa frase de verdade, né? Essa mensagem. Então, eu acho muito importante. Eu acho que a visão. Eu achei muito bom. E as suas cartas, elas trazem. Eu já vi algumas frases, né? E elas trazem muita profundidade. Não é um oráculo pra gente olhar. Ah, tá bom. Não, Sim. olha de verdade, né? Exatamente isso que eu te falei, né? De não somente ler. Ah, querida Carla Manzucci, querida amiga, escreveu aqui que gostou, dando parabéns. E é exatamente isso, Carla, né? A gente precisa meditar sobre uma frase, sobre como que aquilo, né, pode incorporar dentro do nosso ser de forma integral, né? Não somente lendo, racional, né, visual, mas ouvindo as palavras, você sentindo aquilo no seu corpo reverberar, como que aquilo impacta, né? Às vezes tem pessoas que sugerem, né? Eu também trago essa visão de como você pega aquela frase, e aí eu coloquei lá aqui no Instagram, uma frase para a semana, para você pegar aquilo como se fosse um mantra para você, né? E você Uhum. conseguir, digamos assim, praticar aquilo, fortalecer aquilo, para que aquilo comece a reverberar dentro de você, né? Eu e a Cat, a gente está mergulhando muito num estudo que é do Tzolk'in, que é do calendário maia, que tem os Ah, selos, que tem sim. os tons e tudo mais. E as frases do Kim, e eu nem me toquei, não me toquei mesmo, é um pouco parecido com as frases do oráculo, porque lá são mais curtas, né? Mas é algo que você não lê com a mente racional, não é para você querer entender, mas é para você sentir a vibração daquilo, né? De uma forma até que eles trazem, né? Universal, assim, galáctica. Então você Uhum. precisa ler aquilo e incorporar. Não é ler, não é ler com o olho e a mente racional, mas é quanto aquilo reverbera. E aí a proposta do oráculo é exatamente essa também. Legal. Muito Ai, bom, eu muito adorei. bom. Vamos tirar uma cartinha então? Vamos, poxa! Ai, gente, que delícia! Pensa na taróloga que adora. Então vamos lá, vamos fazer um centramento, então, Isso aí. convida todos que estão aqui com a gente ao vivo ou pelo replay, né, a fazer uma respiração profunda. Que a gente possa se conectar com a nossa espiritualidade, que a gente possa abrir o nosso inconsciente, que a gente possa se conectar com o nosso coração, sentir esse momento presente da nossa vida, da nossa fase, do nosso ciclo, trazer aí as nossas jornadas, né, que a gente está buscando nesse momento. Enquanto a gente respira profundo, se conectando com o coração, sentindo, né, a mensagem que pode vir para a nossa noite de hoje.
Vamos virar a câmera aqui, tirar uma cartinha. Você lê, Bárbara, quando eu tirar? Claro. Então vamos sentir qual carta pula aqui do baralho. Qual é a carta que traz uma energia para nós nessa noite? Ah, essa aqui que tá aparecendo mais, né? Uhum. Bom, vamos lá. Sou a voz daqueles que vieram antes. Resgato sonhos e visões esquecidos. Trago agora a sua força ancestral. Olha que frase maravilhosa, né? Que mensagem forte. O que você sente, Nossa. Bárbara, quando você lê, Ai, você... para mim, né, o que que vem disso, né? Muitas vezes a gente fica no automático. E essa, para mim, é uma chamada da gente sair do automático e perceber da onde a gente veio e o que que essa história que a gente carrega traz para a nossa vida, né? Então, é uma chamada de acorda e preste atenção nas suas raízes. Mas de uma E, maneira amorosa, tá? e muito do quanto a gente consegue realmente expressar, né, o nosso ser, expressar a nossa essência, né? Isso é uma visão muito do xamanismo, sabe, Bárbara? A gente perceber que nós representamos aqueles que vieram antes, né? O quanto tudo que um dia foi sonhado, foi idealizado, mas não foi materializado de alguma forma, nós temos a oportunidade hoje, né? Resgatando a força ancestral, nos conectando a propósitos e causas, né? Por isso que esse oráculo funciona muito bem nas empresas, né? Quando a gente consegue se conectar ao nosso trabalho, à nossa forma de expressar os nossos talentos, né? Em grupo, em equipe, colocando à disposição do mundo, à disposição aí das futuras gerações, realmente construir algo, né, com uma força de transformação mesmo, na nossa essência, utilizando o nosso ser. Sim, eu acho muito importante o trabalho que você faz da empresa com alma, né? Como sair do automático, entender o presente, né? Eu acho. Porque assim, muitas vezes você fala, ah, mas tá, eu tô no automático, mas eu estou vivendo o presente. Não, eu não acho que é bem por aí. Eu acho que o presente são muitas coisas, né? Muitas visões, muito, muito tudo. Eu não sei nem expressar direito, é, mas eu acho muito importante esse trabalho que você faz. Assim, me traz muita felicidade que você está fazendo esse trabalho. Que bacana. Acho que é muito disso, por isso que sempre tem a metáfora da Matrix, né? A gente sair um pouco do piloto automático, de achar que está fazendo as coisas porque tem que fazer, e encontrar um propósito verdadeiro ali, que mexe com o nosso coração, que mexe com o nosso espírito, que a gente se conecta não só a fazer por fazer, mas com um propósito profundo, pensando de quem vai vir depois, nas futuras gerações, pensando na nossa ancestralidade, honrando tudo que eles fizeram antes de nós, né? Então, trabalho por trabalho, né, às vezes fica um pouco vago, mas quando existe propósito, existe conexão, existe espiritualidade, tudo fica mais verdadeiro. E a Carla escreveu aqui, ó, ilusão autogerada e tirar o véu. A gente precisa tirar o véu de tudo que está, né, realmente atrapalhando a nossa forma de ver. E aí, Bárbara, olha que bacana, né? Esse projeto do Oráculo nasceu aí há alguns meses atrás e eu fui, nossa, como que eu vou materializar isso, né? E aí a empresa com alma, desde o começo do ano, principalmente com a conexão do xamanismo, veio muito uma nova forma assim, de ajudar as pessoas, né? Através do Oráculo, através da mentoria, que eu também estou abrindo aqui, lancei no Instagram algumas semanas atrás, junto com o Oráculo, né, que é um grupo de acompanhamento para a gente construir um grupo evolutivo, para a gente poder caminhar juntos, compartilhar desafios, aprender, né, digamos assim, encontrar pessoas que também estão nessa busca. Porque acho que é algo que aparece muito, né, Bárbara? Às vezes as pessoas se transformam, encontram a sua espiritualidade, vai ter experiências, passa por, digamos assim, conexões profundas, mas chega no trabalho, chega na empresa
e não consegue ver aquilo diferente do que é, né? Então, a empresa com alma tem esse viés de levar a espiritualidade para as empresas, e quem está começando o seu negócio, quem tem a oportunidade, né, de cuidar da alma da sua empresa, por isso que aqui o nome do oráculo é Falas da Alma, né? E a gente está sempre com esse viés de cuidar da alma da empresa. E aí a empresa com alma tem esse propósito e também essa mentoria para a gente ter esse acompanhamento. Então, se você que não conhece o trabalho da empresa com alma, tem muita coisa aqui no Instagram, no YouTube. E conheça lá a nossa mentoria, nosso grupo evolutivo, conheça o nosso oráculo. E esse foi um grande ponto, assim, que eu falei, eu vou convidar a Bárbara para te falar a importância dos oráculos, porque não é uma coisa simples. É uma coisa muito profunda, muito verdadeira, muito transformadora, né, Bárbara? Oh. Transformou minha vida, né? É só a gente ver. Transformou minha vida. Quando eu faço as minhas lives, também é isso, sabe? Eu gosto de trazer terapias ou situações, vivências que transformam e transformaram a vida das pessoas, né? Quais decisões você tomou que hoje você é um constelador que transformou a sua vida? Então, para mim é isso. Eu gosto disso, de transformar a vida, mas o oráculo, é, ele, quando a gente muda a nossa visão, toda vez, né, que eu jogo, eu abro os oráculos, eu tenho muita consciência de que quando a pessoa muda de visão, ela pode mudar a vida dela. Então, tem muita responsabilidade nisso, né? É a gente conseguir mostrar para a pessoa vários caminhos e que ela consiga encontrar o melhor para ela. E Sim. não só mostrar, porque a vida é feita de coisas boas e ruins, né? Isso é um fato inegável. Não é só mostrar as coisas ruins. Então é quando a gente vê, olha, realmente isso aqui está ruim, mas olha só esse outro caminho que também está bom aqui. Um novo olhar, né, Bárbara? Nas constelações a gente trabalha Isso. muito isso. Tem um novo olhar sobre a própria vida, sobre essa pessoa, sobre esse evento, sobre esse contexto, sobre tudo que está acontecendo. Sim, sim, sim. Concordo com você. É, é muito bom, né? Ai, eu adoro falar sobre isso. Eu gosto também, por exemplo, eu tiro o Oráculo das Deusas, que eu gosto muito. Esse é especial. A Cat usa esse também das deusas, principalmente com o atendimento com mulheres, né, que você traz o arquétipo feminino, como que aquilo, né, tá na sua vida aí de uma forma de relação com o próprio feminino, né? Oráculos bacanas, né, da deusa, das mulheres e tudo mais. Eu sei que tem um Oráculo dos Deuses também, só que esse eu acho que não tem traduzido para o português. Ah, E é Nos uma. Estados Unidos, em inglês tem muito mais Tem, opções e fontes. Tem muitos. tem. Tem muitos, mas é um oráculo que eu queria buscar, porque eu acho importante a gente ter essas duas visões, sabe? Porque elas se complementam, então eu acredito que seria muito interessante, mas para importação é um investimento, então é aos poucos que a gente faz, né? Então Sim. Ai, adorei o nosso eu papo. Foi muito também. bacana a gente falando aí de oráculos e tarôs. E principalmente como ferramenta, né, de evolução, de desenvolvimento, tanto humano, espiritual, tudo que você quiser interpretar, né, depende apenas da sua interpretação e disponibilidade para olhar para essa ferramenta, né? Então, adorei o nosso Sim, sim. papo, gostei Ai, demais. eu também. Quem quiser conhecer o seu trabalho aí ou fazer uma tiragem com você, como é que funciona? Então, quem quiser conhecer meu trabalho e quem quiser fazer uma tiragem, vamos conversar sobre isso. Lá no meu Instagram, que é o Babi Tarot, Tarote, porque no final tem um Tzinho, né? Então, tarot. Assim, né? Eu vou até mostrar. Ixi, não vai. Ah, acho que dá pra entender, né? Tarot dessa forma. Sim. Me chama no direct e vamos conversar, vamos trocar ideia sobre tarot, vamos jogar. Porque é isso aí, e eu adoro, e se eu puder te ajudar a achar uma nova visão sobre o seu caminho, vai ser uma honra. Ah, que bacana. O Bárbara, eu gosto de trazer sempre assim nos atendimentos, né? Tanto na constelação quanto na mentoria também. Se está trazendo um insight, se você está revelando uma coisa que você não tinha visto antes, já está valendo. Porque sem aquilo você não conseguiria ver
e você estaria, né, naquela visão do piloto automático. Então, se trouxe um ponto de clareza, se trouxe um insight, uma sacada, um despertar, já está valendo, né? Então, esse é o É propósito, verdade. assim, das ferramentas, dos atendimentos terapêuticos, tudo que pode proporcionar, né, uma expansão e uma clareza. E aí, fica o convite para você também conhecer nosso grupo, nossa mentoria, participar lá, cuidar aí do seu negócio, para a gente poder crescer juntos, né? Eu acho super que quem estiver vendo a live é no IGTV, né? Quem estiver no IGTV, por favor, entre em contato com o Gabriel e, né, vamos ver sobre essa mentoria, trazer essa alma da empresa. Isso aí, vamos ouvir a alma. Tem oráculo para ouvir, tem mentoria, tem Olha aí, conexão, tem tarô, tem tudo para você se tem conectar com a sua tudo. empresa. Muito Ai, bom. adorei. Gratidão a todos que estiveram aqui. Carla, Thomas, Rafael, muito bom. Fábio, muito bom ter vocês aqui. Bárbara, querida, gratidão de coração mais uma vez, seu tempo e disponibilidade está aqui, compartilhando experiências, aprendizados. Foi muito bacana o nosso papo, adorei. Obrigado mais uma vez. Amém. Ai, olha, Gabs, queria te agradecer. Muito obrigada mesmo pelo espaço. Eu adoro falar sobre isso. É sempre um prazer para mim. Muito obrigada quem assistiu, ficou aqui com a gente. Foi maravilhoso, tá? A participação de vocês. Gratidão, gente. Gratidão, Gabs. Gratidão. Quem chegou depois aqui da metade final, a live fica gravada aqui no Instagram, no YouTube também. Então, tá aí disponível para você aprofundar no seu inconsciente através dos tarôs e oráculos. Uma ótima Isso aí. noite e até a próxima live. Tchau. Beijinho. Tchau.